Ontem mesmo, após o jogo, Flamengo Internacional, que colocou o Flamengo com a mão na taça. Olha só, o jogo foi a portões fechados, porque não é momento para aglomeração. Mas as pessoas vão para a rua aglomerar, comemorar resultado de jogo, comemorar possível título, no momento de pandemia, algo realmente que é inconcebível. A gente teve registro disso ontem em Feira de Santana, em vários pontos da cidade, né? E claro que algo precisa ser feito a respeito, né? A fiscalização está nas ruas, está atuando nas ruas, está autuando muita gente, donos de estabelecimentos, as próprias pessoas. Foi dito aqui na própria semana passada que há a possibilidade, durante o toque de recolher, de quem estiver nas ruas aglomerando, pode ser conduzido até mesmo à própria delegacia. Foi o que disse o Major Moacir Lima, da CEPREV, né? Secretário Municipal de Prevenção à Violência. E a gente tem hoje uma recomendação administrativa que está sendo colocada pelo Ministério Público Estadual junto à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, justamente para tratar do momento atual que a gente está vivendo relacionado à pandemia da Covid-19, né? E a gente tem inclusive o decreto de toque de recolher aqui na cidade, entre outras situações. Sobre o assunto a gente conversa agora com o doutor Aldo Rodrigues, promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Doutor Aldo, a gente agradece sempre a disponibilidade de falar conosco, desejo um ótimo dia para o senhor. Como é que o Ministério Público está acompanhando esse momento? E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa recomendação, inclusive, encaminhada à Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os seus colegas de bancada. Boa tarde a todos os ouvintes da sua prestigiada rádio. Na verdade, nós atentamente estivemos em acompanhamento durante o fim de semana do comportamento, principalmente dos estabelecimentos comerciais em feira, aqueles mais assim tendentes a um possível descumprimento no tocante ao toque de recolher que foi emitido pelo próprio governador do estado da Bahia nessa intenção de impedir essa propagação dessa doença que tem feito muitos estragos, inclusive estragos maiores do que aquele primeiro momento que vivenciamos aqui, infelizmente, em todo o país e todo o estado da Bahia no ano passado. E, na verdade, o que observamos e o que fizemos essa recomendação hoje ao prefeito municipal é justamente no sentido de que ele reforce essa fiscalização e com o objetivo, principalmente, de se proceder ou de se instaurar procedimentos administrativos que são próprios da administração pública, tendentes a punir administrativamente estabelecimentos comerciais que deliberadamente venham a descumprir esse decreto do governador do estado do toque de recolher. Observe que hoje, inclusive, o governador do estado já deu declarações que, se houver um descumprimento reiterado ainda, tudo indica que possamos voltar a ter medidas mais restritivas de lockdown, de fechamento integral de tudo. Há poucos instantes nós já recebemos aqui as informações que em Salvador já foram fechadas todas as praias, todos os clubes sociais, todas as quadras, tudo já foi fechado, impedindo qualquer utilização. E em Feira de Santana nós observamos nessa situação de que um desrespeito por causa de paixões futebolísticas, que as pessoas foram para a rua, e aí a gente tem um lado de um desrespeito da população, mas tem também do lado do desrespeito de proprietários de estabelecimentos que permitiram que aquela situação pudesse ser vivenciada aqui na nossa cidade. Então essa recomendação, ela parte desse princípio de pedir, de solicitar e de recomendar ao município essa fiscalização e a adoção das medidas legais no âmbito administrativo contra esses estabelecimentos. E aí nós vamos ter cassação de alvará, aplicação de multas, vai depender da legislação municipal que trate do assunto. E num outro viés, também nessa mesma recomendação, nós solicitamos que fosse reativado, se é que foi suspenso, porque não chegou ao nosso conhecimento, daquele monitoramento que vinha sendo feito ano passado com a ajuda das empresas de telefonia celular, de verificar o nível de isolamento social, do cumprimento por parte da população daquilo que estava sendo feito de toque de recolher. Isso não vem a ferir qualquer liberdade do indivíduo, porque não está se especificando absolutamente nada de quem está em casa ou não, mas apenas um dado percentual
de que as pessoas efetivamente estariam em suas residências ou não, atingindo até aquele patamar mínimo solicitado e demonstrado, como se fosse de 70% de isolamento as pessoas entre sua residência, nesse chamado toque de recolher. Bom, o senhor falou de medidas, né, a serem tomadas, de punição, inclusive, para as pessoas que estiverem fazendo o indevido para o que é preconizado para o momento, para o que se tem também exigido via decretos, né, do toque de recolher e tudo mais. Aí a pergunta que eu faço ao senhor, que tipo de punição que poderia ser cabível? Eu digo isso porque a gente tem comentado isso sempre aqui, que ao que parece está muito claro para a gente que algumas pessoas simplesmente não vão se conscientizar. E a gente talvez precise atingir essas pessoas por meio da punição, né? Fez o indevido, acaba sendo punida e aí ela não se conscientiza, mas deixa de fazer pelo medo da punição. Que tipo de punição que pode caber, doutor? No âmbito administrativo, quando eu digo no âmbito administrativo, isso é gerado pela própria administração pública, no caso o município de Feira de Santana, nós podemos ter desde uma suspensão de um alvará de licença de localização e funcionamento, até mesmo a cassação desse direito da pessoa de exercer aquela atividade comercial por esse reiterado descumprimento ou pela potencialidade lesiva do seu desrespeito a uma norma que foi baixada a nível estadual, de um cumprimento de um horário, por exemplo, ou de um fechamento que estivesse sendo desrespeitado. No âmbito do direito penal, a gente pode observar, inclusive, que nós temos um artigo no Código Penal, o artigo 268 do Código Penal, que prevê uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano. É uma chamada medida é uma infração de menor potencial ofensivo, cujo crime é definido como infringir medida sanitária preventiva destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. Ou seja, o Estado da Bahia baixou uma norma tendente a impedir a propagação de uma doença que o indivíduo deliberadamente descumpre essa medida. Nós já tivemos casos desse fim de semana, inclusive, de uma pessoa, de um proprietário que foi, salvo engano, foi um proprietário que foi conduzido para a delegacia de polícia, oportunidade em que foi feito um termo circunstanciado e isso será encaminhado ao Poder Judiciário para a adoção das medidas pertinentes ao caso. No âmbito do direito civil, no caso a improbidade administrativa, também pode se buscar, se nós tivermos gestores públicos, funcionários públicos também envolvidos nessa possível omissão ou até mesmo falta de fiscalização necessária ao cumprimento dessas medidas. Então observe que são vários os caminhos a percorrer, além da própria população, além daquele próprio responsável por festas individuais, por festas clandestinas, que podem também ser conduzidos à delegacia de polícia para a lavatura desse chamado termo circunstanciado. Bom, doutor Aldo, eu queria uma percepção até do senhor, como promotor e como cidadão também. O senhor está participando desse processo de fiscalização, desse processo como é que a gente poderia dizer, de análise mesmo, de monitoramento da própria pandemia da Covid-19 e das ações tomadas aqui em Feira de Santana, né? O Ministério Público tem esse papel efetivo também de estar tanto recomendando como também analisando junto com os órgãos municipais e estaduais. A gente vai completar, já está bem pertinho de completar 1 ano de pandemia. Dia 6 de março foi o primeiro caso registrado aqui em Feira de Santana, estamos já em 22 de fevereiro. Que análise o senhor faz a respeito disso tudo e do momento que a gente está passando, né? Tem vacina e as pessoas, não sei se por conta disso, mesmo sem ter sido vacinadas, tem aglomerado. Como é que está essa questão em relação ao momento que o senhor possa analisar para a gente? O momento e as perspectivas e a projeção é a pior possível. Hoje o governador do estado deu uma declaração no sentido de que temos, salvo engano, 86% dos leitos ocupados de Covid. Mas ele reforçou a declaração no sentido de que se nós contarmos a quantidade de pessoas pendentes de regulação, nós já teríamos 100% do número de leitos lotados de Covid. Isso não se trata apenas de leitos públicos, leitos particulares também, hospitais particulares, e desde o ano passado, em alguns momentos que eu dei a declaração, eu tinha uma frase, e repito essa frase, que ser portador de plano de saúde privado no que estamos vivenciando hoje não é nenhuma garantia de ter atendimento médico. Nós temos casos de Feira de Santana, de hospitais privados, inclusive,
que já vinham solicitando, já solicitaram algumas vezes vagas no âmbito do público, porque já estavam com suas UTIs e seus leitos lotados. Hoje nós atingimos 100% lotação no hospital de campanha hoje pela manhã, e inclusive eu soube, não ouvi, mas eu soube que o prefeito inclusive deu uma declaração nesse sentido, e já confirmei que efetivamente nós estamos com 100% de lotação no hospital de campanha. A capital da mesma forma. Então, na verdade, os estudos, as pessoas que projetam a situação informam que o ano de 2021, infelizmente, ele é mais sério e mais drástico do que o ano de 2020. Nós temos uma pandemia que as pessoas relatam que se arrastará ainda por um bom tempo, que vai obrigar as pessoas a se conscientizarem e tomar as precauções necessárias. Antigamente a gente dizia que a perda de um ente próximo, de um conhecido, ia fazer com que as pessoas se conscientizassem, mas me parece que mesmo no universo de 400 e poucas mortes, de 400 e tantas mortes em Feira de Santana, na verdade, nós não tivemos essa conscientização ainda de parte da população, ou de grande parte da população, que continua a desrespeitar essa situação. Infelizmente, as pessoas costumam acreditar em poder público, seja ele municipal ou estadual. Essa responsabilidade de fato não é. Tudo envolve uma situação orçamentária financeira, e eu dizia, inclusive, discutia numa reunião agora cedo com o pessoal da capital, que mesmo que tivéssemos dinheiro, que nós tivéssemos orçamento para a abertura de novos leitos de UTI, a gente esbarra hoje num grande problema, que é a falta de mão de obra especializada para trabalhar nesses locais em UTIs específicas, porque não é qualquer profissional de saúde que tem a capacidade técnica de trabalhar nesse local. Então, infelizmente, é preciso talvez que agora se parta para um efeito mais punitivo, porque me parece que a parte educativa não surtiu efeito para a população. Então, algumas pessoas precisarão ser penalizadas, o município terá que adotar medidas mais restritivas, o governador do estado já restringiu o horário a partir das 20 horas, e é preciso que tenha essa noção de que algumas pessoas vão ter que pagar por essa possível irresponsabilidade de levar a essa proliferação da doença, ou talvez impedir que nós tenhamos um maior controle, principalmente que nós já temos duas variantes circulando no Brasil, que no caso do Amazonas aqui e a do Reino Unido, com alto potencial lesivo e com um estrago muito grande da população. Doutor Aldo Rodrigues, a gente agradece imensamente a disponibilidade de sempre de falar conosco, deseja sucesso nesse trabalho aí, que tem sido realmente árduo, está sendo algo que desgasta muito todos os envolvidos, né? Ninguém gostaria de estar passando por uma pandemia, e ainda mais por problemas que são massificados por falta muitas vezes da consciência das próprias pessoas do que deve ser feito no momento. A gente agradece imensamente a disponibilidade e deseja um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Fernando. Estamos sempre à disposição.